Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos começar hoje mais um episódio de Chia News. Agora, Chia News. E nesse episódio de Chia News, a gente começa falando das NFTs, pessoal. As NFTs que já movimentam o mercado do Chia e da blockchain do Chia, né? Porque, como eu falei para vocês, a blockchain do Chia tem custos muito baixos para a criação de NFTs, né? Eu vou mostrar para vocês logo mais na frente, né? Então, o que aqui eles estão dizendo, né? Para começar, né, a introdução para vocês, vocês devem estar muito familiarizados com NFT, com a sigla NFT, porque vocês estão provavelmente ouvindo muito falar de NFT, ou jogos NFT, ou no caso NFT, que né, vocês criam NFTs, por exemplo, para ingressar numa pool especificamente, né, uma NFT que vai colocar os plots de vocês, né, vincular os plots de vocês a uma pool, né? Só que o significado da NFT é um token não fungível, né? É um token que vocês não conseguem vender, que vocês não conseguem gastar, tá? Basicamente, um token é uma moeda, tá? Um token seria uma moeda, né? Se a gente analisar basicamente, eu vou fazer uma associação aqui, eu posso até ser corrigido depois, tá, pessoal? Um token, pessoal, é uma moeda que utiliza uma blockchain que não tem uma blockchain própria, tá? O token é uma moeda, seria né, uma espécie de moeda que não utiliza uma blockchain própria, que utiliza uma terceira blockchain, tá? Então, no caso, por exemplo, do PVU, né, do Plants vs Undead, que eu tenho feito até vídeos sobre ele, que a gente tem jogado bastante, ele utiliza a blockchain da Binance, né? Uma blockchain da Binance, né? Binance Smart Chain, né? Hoje em dia tem muitos tokens utilizando a Binance Smart Chain, né? Então, basicamente, pessoal, o token ele utiliza uma blockchain, tá? Só que o token pode ser uma moeda que você pode gastar. No caso do token não fungível, tá? É um token que você cria para ficar na blockchain, para ele ficar gravado na blockchain. Então, no caso de um contrato de pooling, por exemplo, igual esses que a gente faz para registrar os nossos puts, num pool especificamente, ele tem a característica de ser um token não fungível, porque aquele token vai ficar registrado na blockchain para sempre e a gente nunca vai perder aquele token. Aquele token vai ficar, ele serve para registrar que aquele contrato está marcado naquela pool. Enquanto você não trocar aquele contrato de pool, ele vai ficar naquela pool especificamente. Tá? Basicamente é isso. E no caso desses tokens, né, dessas NFTs que a gente está conversando, todas elas, pessoal, não vou dizer todas, mas elas são ligadas às artes, tá? Elas são todas ligadas, é, geralmente ligadas às artes. Por quê? Você ou cria uma obra de arte e você coloca ela, autentica ela através de uma NFT, ou você cria uma arte, por exemplo, e faz partes dela, né? Cria partes, né? E você, por exemplo, divide ela em 60 partes e são 60 unidades de NFTs que você vende ela, né? Para 60 pessoas, por exemplo, ou 100, ou 1000, né? Estou dando exemplos, tá? E esses pedaços, cada um se torna proprietário daquele pedaço e só ele, aquele pedaço, aquela unidade, ela só tem uma unidade daquela, né? Então, basicamente, é uma maneira de você criar uma certa coisa mais única daquilo, né? É óbvio que você não vai ter um valor tão alto como se você teria se fosse de fato único, né? Mas é uma maneira de você não
pouco diferente, né? Porque quando a gente pensa em arte, a gente costuma pensar, por exemplo, eu tenho um quadro de Monet. Se você tem um quadro de Monet, você pode pegar seu quadro de Monet e pintar ele na sua parede, né? No caso das NFTs, não é assim que funciona, tá? Você pode ver o seu quadro de Monet, provavelmente você vai ter o seu link ali, você visualiza uma foto, deve ter uma foto de boa resolução para você visualizar o seu quadro de Monet. Porém, você não consegue tocar naquele quadro de Monet, né? Você só consegue visualizar. E a blockchain ela autentica que aquele quadro, que aquela quadro ou aquela fração daquele quadro é sua, porque você tem aquele token é seu, ele está registrado na sua carteira da blockchain. Então tudo isso é passível de ser realizado através da blockchain, né? Então é bem interessante a maneira como a blockchain ela organiza isso, tá? É um pouco para a gente é um pouco é um pouco virtual, vou colocar dessa maneira, né? É um pouco diferente, né? Hoje a gente tem o hábito de ver arte, né, de uma maneira palpável, né? Mas a blockchain ela está mudando um pouco isso, né? É muito diferente a gente ver dessa maneira. Os jogos, né, como um todo, eles já mudaram um pouco isso quando você pensa, por exemplo, em itens NFT, por exemplo, num jogo, você pode, por exemplo, num jogo de RPG, por exemplo, você pode ter uma espada que é uma NFT e aquela espada é única no jogo e só você tem. Se você vender, ela é transportada para a carteira de outra pessoa e pronto, né? Dessa maneira, só aquela pessoa detentora daquela NFT, ela tem aquela espada, por exemplo, ou aquele arco, né? Ou aquela armadura, e assim por diante, né? Mas na arte ela é um pouco diferente, né? E, por incrível que pareça, é justamente a arte que trouxe um valor agregado maior para esse tipo de NFT, tá bom? Pessoal, tem duas noticiazinhas aqui, tá? Eu vou deixar elas na descrição do vídeo. A primeira é essa daqui, tá? Sobre as primeiras NFTs que foram geradas, né, já utilizando a blockchain do Chia, né? Aqui, inclusive, tá rolando uma votação aqui, né? Inclusive essas aqui foram geradas no Chia Lisp, né? Uma, aquele, houve deu branco agora, pessoal. Aquele evento lá, onde eles estavam trabalhando, né, justamente para utilizar o Xalisp, né, e eles fazerem utilizando a rede do Xia, etc. Isso ajudou bastante, pessoal, a movimentar a rede do Xia, tá? E tem uma outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que é sobre o primeiro NFT que foi cunhado, papapá. E tem até um link aqui do Xia Explorer que a gente pode ver, né, o Xia, a carteira, né, que tem esse NFT, né, aqui, ó. E o custo desse NFT, vocês veem que o custo é baixíssimo, é quase zero. Reparem aqui, pessoal, que um dos custos é aquele mojo, né? Aquele mojo que a gente paga para ingressar num pool mesmo, né? Para criar uma NFT para a gente poder jogar num pool, por exemplo. O outro custo já é um custo um pouquinho mais alto, mas mesmo assim é ridiculamente baixo, né? 0,0001010 Galera, isso aqui é menos do que US$ 1 centavo. Isso aqui é muito baixo. 2 centavos de dólar é muito baixo, né? Então, assim, é muito interessante, né, a possibilidade que a rede do Chia dá para o pessoal que quer criar NFTs, né, poder fazer isso com um custo tão baixo, né? A rede do Ethereum tem custos muito altos para esse tipo de coisa, né? Óbvio que existem outras redes que permitem a mesma coisa, mas a rede do Chia eu acho que é disparada, a rede mais barata. E isso tudo, galera, pode trazer muito movimento para a rede do Chia e que vai trazer custos muito mais baixos para a rede do Chia no futuro, né? Que eu acho que é justamente o nosso objetivo, né? Todo esse movimento na rede do Chia, né? Trazendo um pouco mais encorpando um pouco mais a rede do Chia e aumentando os valores, né? Do Chia no futuro, tá bom? Vamos para a próxima notícia. Pessoal,
Essa notícia aqui é interessante, ela é muito longa, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui sobre ela, até porque eu estou preparando um vídeo dedicado aqui para isso. Eu não vou cometer o mesmo erro que eu já cometi no passado de fazer um Xia News de 40 minutos, né? Com um monte de informações técnicas. E o que eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, mas depois eu vou preparar um vídeo mais completo para vocês, tá? Basicamente, a Flexpool está alegando que tem mais sorte, né? Que alega ter mais sorte do que outras pools, tá? Afirma que o pool, né, a pool deles tem mais probabilidade de ganhar blocos. O pessoal do The Chia Plot acha que eles estão errados, tá? Basicamente, a notícia é essa. Pessoal, basicamente aqui, tá? Eles alegam, tá? Tô passando a notícia rápido aqui, tá? Mas eu vou deixar esses links todos para vocês na descrição do vídeo, tá? Convido até vocês para depois lerem com mais calma, tá? Eles alegam aqui que eles criaram um sistema, tá? O tal do Flex Farmer. Eles criaram um sistema que não é programado a programação dele não é em Python, tá? A programação deles é em uma outra linguagem de programação que é que é o... Agora deu branco aqui, pessoal. Que é o tal do Golang Xia, né? Eles usam bibliotecas próprias em Golang Xia, tá? Em vez de usar as bibliotecas do Python fornecidas pelo pessoal do Xia, tá? Então, pessoal, basicamente eles estão alegando aqui que eles usam uma técnica melhor, tá? E outra coisa que eles alegam aqui, tá? É que as pessoas geralmente não utilizam a porta 8444 P2P aberta, tá? E eu confesso para vocês que eu também não utilizava, tá? Isso pode explicar o fato de eu nunca ter quebrado um bloco, nem solo, quando eu ainda tinha, né, bastante plots em solo, né, e ainda tinha alguma chance, né, quando eu estava no início do Xia, e nem agora quando eu tenho bastante plots e eu, né, poderia ganhar o 0.25, né, e eu não estou ganhando, né? E pessoal, eles alegam aqui que o fato de a gente não ter a porta 8444 aberta e mapeada para o nosso Xia, né, Farmer, né, aumenta a chance de a gente ter um bloco nosso se tornar órfão, tá? Isso tem alguma razão, né? Porque os blocos, como é um sistema P2P, né? A gente tem que lembrar que o sistema do Xia ele utiliza uma arquitetura P2P, peer-to-peer, né? Então, se no fim das contas o nosso bloco ele não conseguir chegar aonde ele tem que chegar, né? Acabar se tornando órfão mesmo, né? Então, isso é fundamental, tá? Então, no fim das contas, a gente precisa abrir essa porta 8444, tá? Então, o que eu fiz aqui no meu? Eu já fui aqui e já abri a porta 8444, já joguei no IP do meu farmer aqui, tá? E resolvi o problema, galera. Então, estou mostrando aqui para vocês o que eu já fiz, tá? O certo seria a gente fazer isso com todos os forks, só que eu não me sinto muito confortável de fazer com todos os forks. Depois eu vou fazer com os que eu me sinto mais à vontade, com aqueles, né, tipo Flax, tipo aqueles que a gente confia mais, tá? Mas como eles utilizam o mesmo código, né, o certo é a gente fazer isso com todos, tá? Então, basicamente é isso que eles estão falando aqui, tá? Eu acho que eu não penso que valeria a pena, por exemplo, eu usar o Flex Farmer, porque eu ficaria na obrigação de só utilizar todos os meus plots com a Flex. E eu não quero utilizar todos os meus plots com a Flex, né? Eu quero ter liberdade de usar os meus. Se bem que eu acho que o Flex Farmer é só para os plots OG, se eu não me engano. Né? Depois eu vou tirar até essa dúvida. Né? Em suma, né? Eu tenho minhas dúvidas aqui quanto ao que eles falam, né? O próprio pessoal do Xiaplot, né?
diz que também tem suas dúvidas, mas o que importa, no fim das contas, é que a, a Flexpool, né, a Flex, tem mostrado um resultado 14% melhor, né? Eles têm quebrado 14% mais blocos do que os outros pools, tá? E aí, o pessoal, o redator, né, do The Plot, tem levantado hipóteses. Primeira hipótese é eles estarem subnotificando o número de número, né, a quantidade de terabytes, né, de quantidade, o net space da pool, né? Então eles poderiam estar subnotificando e notificando um número menor do que realmente é. Então, essa seria uma possibilidade, tá? Então, acho difícil, porque não vejo muita vantagem deles fazerem isso, né? Eu penso até que seria até uma desvantagem eles mostrarem que eles são menores do que eles realmente são. Outra coisa seria eles terem feito uma conversão errada de exabytes para exabytes, aquela, né? Pode ser também, mas o Alex, que é o desenvolvedor da Flexpool, é um cara extremamente experiente. Então, também acho que seria pouco provável um erro desses, né? Um erro grosseiro desses. Então, no fim das contas, a gente não sabe exatamente o que ainda é. Mas o que no fim das contas, eu oriento vocês, pessoal. Mapeiem no roteador de vocês a porta 8444, tá? Essa porta aqui, tá? No roteador de vocês, mapeiem para o é, para o farmer de vocês, para a máquina farmer de vocês. Deixem ela mapeada para o farmer de vocês, para que vocês pelo menos aumentem as chances de vocês, quando quebrarem um bloco, vocês não tenham um bloco que se torne órfão, tá bom? Pessoal, para encerrar aqui, é, o pessoal do Chia Network, né, fez um AMA, né? Um AMA é um Ask Me Anything, né? Me pergunte qualquer coisa, né? Eles fizeram um AMA no dia 10, tá? Hoje é dia 14, faz 4 dias. Eu ia fazer um vídeo para vocês, só que eles, no próprio AMA, eles falaram que iam fazer um outro AMA no dia 16, se eu não me engano. Dia 16, já está até aqui marcado. Resumindo, eu acabei não fazendo um vídeo sobre o AMA, porque eu ia acabar fazendo 2 vídeos, um em seguida do outro. Eu decidi fazer um vídeo só, onde eu vou trazer as novidades que eles trouxeram nesses 2 AMAs. Tá? Então, dia 16 ou dia 17, eu vou trazer um vídeo trazendo essas novidades sobre esses 2 AMAs, né? Falando para vocês o que eles trouxeram de novidades. Porque, basicamente, qualquer pessoa pode ir lá e fazer perguntas para eles, né? Óbvio que eles escolhem as perguntas que eles respondem, então eles não respondem o que eles respondem qualquer pergunta, tá? Mas interessante porque eventualmente eles respondem alguma pergunta interessante, né? Alguma pergunta que pode ser mais interessante, e aí eles eventualmente trazem alguma novidade para a gente, tá? Então, fiquem ligados, tá? Nos próximos dias eu vou trazer algumas novidades, tá? E né, esses próximos, né, depois dessas notícias que tiveram dos tokens, né, das NFTs, etc., eu acredito que vão vir perguntas bem interessantes lá no AMA, e eu vou trazer coisas legais para vocês, tá? Então, fiquem no aguardo aí, que eu acho que coisas legais vão vir, tá? E eu estou esperando um aumento no valor da moeda, né? Na verdade, eu já estava esperando um aumento no valor da moeda já há mais tempo. A moeda deu uma caída, mas se vocês analisarem, a moeda deu uma caída quando todas as moedas caíram, né? Então, se a gente analisar a moeda, o Chia 210, 215 dólares, quando todas as moedas caíram, né, o Ethereum chegou a perto de 3 mil dólares,
né? Tá tão ruim assim, se a gente analisar, né? O Ethereum caiu quase 20%, quase não, caiu mais de 20%, né? Não sei se chegou a 20%, né? Tem que dar uma olhadinha depois para falar para vocês. Mas, em suma, né? Caíram bem. O Chia, geralmente essas moedas não tão... o Chia, por exemplo, né? Uma moeda que tem uma volatilidade maior, ela tem a tendência é que ela caia com muito mais agressividade do que outras moedas, então não tô achando tão ruim assim, né? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Lembrando que a gente tem canais no Discord e no Telegram, e os links vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Todos esses links que eu estou apresentando para vocês, eu também vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem ficar à vontade para vocês poderem conferir, tá bom? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!